Então qual é o interesse do inimigo? Assim como ele fez com Daniel, ele quer fazer comigo e com você. Ele quer, ou seja, o inimigo ele quer nos paralisar, quer paralisar a nossa vida de oração, que nós não tenhamos uma vida de oração. Então qual foi o decreto? Impedir Daniel de orar, impedir Daniel de falar com Deus, de ter intimidade, comunhão com Deus. E nós, às vezes, não somos proibidos, né, por pessoas, não somos proibidos, né, pelo governo, não somos proibidos, né, até então, num país democrático, não somos proibidos de falar de Jesus, não somos proibidos de orar. E tem pessoas que passam dias, passam semanas sem falar com Deus, sem tirar um tempo específico para falar com Deus, para se colocar na presença de Deus e dizer: Senhor, eu estou aqui para te adorar, eu estou aqui porque eu quero me encher, eu estou aqui, Senhor, porque eu não quero viver na carne, eu quero viver no Espírito. Daniel, ali mesmo sendo proibido, ser sentenciado, ele não deixa a vida de oração dele em segundo plano. Quantas pessoas não têm orado, quantas pessoas têm se esvaziado, quantas pessoas vivendo na carne por não ter uma vida de oração, uma vida de compromisso com Deus na oração. Então Daniel ali, ele passava tempo e tempo de qualidade. Então o interesse do inimigo é paralisar a nossa vida de oração. Só quem tem uma vida de oração, ou seja, consegue ter uma vida de santidade. Não tem como nós termos uma vida de santidade sem ter uma vida de oração. Por que Daniel então foi lançado com a vida de santidade? Porque tinha uma vida de oração. Não tem outra forma, outro jeito. Se nós queremos ter uma vida de santidade, conseguimos com a vida de oração, porque a oração forja o nosso caráter, forja, né, as nossas palavras, né, a nossa convivência, a nossa mente, ou seja, passamos a nos parecer cada vez mais com Cristo, porque nós dialogamos com Ele, vamos nos parecendo com Ele. Olha Pedro, quando Jesus foi preso, e ali por 3 vezes, quando Pedro nega Jesus, pergunta para ele: olha, você é um deles. Por que você é um deles? Por que você parece um deles? Ou seja, falava a Pedro, porque a sua voz, a tua palavra, ou seja, a tua voz, o teu jeito de falar te condena, né? O jeito de você vestir te condena. Ou seja, quando nós temos uma vida de oração, nós temos uma vida de santidade. Temos uma vida, né, que parece com Cristo, uma vida transparente, e uma vida com os princípios que Deus gosta, como Daniel lá, um homem fiel, não tinha nele erro, não tinha nele culpa. Lembra lá de Jó, capítulo 1, vai dizer que Jó estava indo para o templo adorar e Deus ali viu Satanás indo no meio daquele povo e ali Deus direciona a palavra a Satanás e disse: observaste meu servo Jó? E ele disse: sim, observaste. E aí Deus vai falar das qualidades de Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e se desvia do mal. Olha as qualidades desse homem, ou seja, esse homem estava indo para o templo adorar, falar com Deus, buscar a presença de Deus. Então, quando nós temos uma vida de oração, nós temos uma vida de santidade. Quer ser uma pessoa, né, mais leal, uma pessoa mais transparente, uma pessoa mais feliz, uma pessoa mais alegre. A vida de oração é o que Daniel tinha, uma vida de oração. Então a oração nos tira de uma vida carnal, de pecado, e nos leva a uma vida de santidade. Ou seja, é isso que a oração faz, transforma. Nos tira de uma vida carnal de pecado. Ou seja, se temos uma vida regada à oração, a santidade ela entra, a vida carnal de pecado ela se afasta, ela sai da nossa vida. Então a oração ela pode tanto em seus efeitos, que vai dizer que Nabucodonosor, quando estava reinando, em um momento à noite, ele tem um sonho, e ele se levanta e diz a palavra que ele se perturba por causa daquele sonho que ele teve. Ele vai ficar perturbado, perplexo com aquele sonho e vai dizer que ele perdeu então o sono por causa do sonho que ele teve. Ou seja, Daniel estava em uma cova, mas Daniel ali tinha, ou seja, paz. Daniel tinha ali tranquilidade, mesmo estando na cova. E ali o rei, estando em um palácio, ele fica perturbado e perde o sono. E vemos um homem de oração, mesmo vivendo dentro da cova, naquela noite, naquele momento, está vivendo aquela situação, passando aquela situação, ele tem paz e tem tranquilidade. Quer ter paz, quer ter tranquilidade? Vida de oração. Quando nós temos uma vida de oração, nós sentimos paz com tudo aquilo que está acontecendo à nossa volta. Podemos não estar conformados com a situação, mas nós temos paz. A oração nos garante paz. A oração nos garante a tranquilidade. Por isso Daniel ele fica em paz.
e ali com tranquilidade. Vida de oração nos traz isso. E eu ministro para a tua vida que venha um tempo de paz, que venha um tempo de tranquilidade para a tua vida, que você venha ter paz e tranquilidade. É o que Daniel, naquele momento, mesmo lá na cova, ele tem paz e tranquilidade. Então o decreto do rei Dário, ou seja, não mudou a vida de oração de Daniel, mas, ou seja, a oração de Daniel mudou o decreto do rei. Olha só o que é uma vida de oração. Ou seja, o rei decreta algo, assinou algo, selou algo que era irrevogável. Não mudou a vida de oração de Daniel, mas a vida de oração de Daniel. Ou seja, mudou o decreto do rei. Aquilo que era para acontecer, aquilo que o rei assinou que ia acontecer, ou seja, não teve valor, não teve efeito na vida de Daniel. Algo muito importante, nós representamos quem nos governa. Se é o inimigo que nos governa, representamos o inimigo. Se nós, ou seja, se Deus nos governa, nós representamos o Senhor Jesus. Nós representamos quem nos governa. Isso não tem como ser mudado, não tem como ser diferente, não tem como esconder isso. Quem nos governa é que nós representamos. Vamos representar o Senhor Jesus. Daniel ali estava representando quem governava a vida dele, quem governava o futuro dele, quem realmente podia assinar o futuro dele. Ele estava ali mostrando quem governava a vida dele, quem era dono da vida dele, quem liderava a vida dele. Então, às vezes, nós nos encontramos no meio de uma cova dos leões, ou seja, essa cova dos leões pode ser no meio do nosso trabalho, às vezes no meio da família, seja onde for, Deus estará fechando a boca dos leões que tem aberto para destruir, para morder, para machucar, para ferir. Seja onde for que você estiver vivendo a cova dos leões, os leões têm tentado te ferir, te machucar, que o Senhor paralise. Esses leões têm se levantado contra você, mas com uma condição, ou seja, não é simplesmente ser ministrado, falado e pronto, nós não precisamos de fazer mais nada e nós não precisamos de vigiar, não precisamos de fazer a nossa parte. Sim, a boca dos leões serão fechadas sim, de acordo com a nossa intimidade, ou seja, através do nosso nível de oração de Deus, de acordo com nossa intimidade, nível de oração, Deus ele vai fechar a boca dos leões. Um pouquinho mais para frente, vai nos dizer a palavra do Senhor, no versículo 24, vai dizer ali que todas aquelas pessoas que tramaram contra Daniel, todas aquelas pessoas que se levantaram contra ele, depois que Daniel foi tirado com vida da cova dos leões, ileso, nenhum mal aconteceu à vida dele, sobre o corpo dele. Então ali Dário vai mandar trazer todas aquelas pessoas que tramaram contra ele, ou seja, toda a família, filhos, mulheres, e lançaram eles dentro da cova aonde Daniel foi jogado. Então, interessante ali, vai dizer que antes que eles chegassem ao fundo da cova, ou seja, ao final da cova, todos eles já tinham sido esmigalhados, ou seja, os leões já tinham destruído todos eles. Olha, então, era muita gente, várias pessoas foram lançadas ali, ou seja, os leões ali famintos, ferozes, destrutivos, atacaram aquelas pessoas. Mas com Daniel foi diferente. Eu ministro sobre a tua vida. O inimigo às vezes está bramando, está tentando fazer algo com a tua vida, mas vai ser diferente com você, porque Deus vai continuar guardando, Deus vai continuar abençoando. Mas lembra que foi ministrado aquilo que foi falado. Os leões só não destruiu, só não fez o que tinha que fazer com Daniel, o que era para ser feito com Daniel, porque Daniel foi colocado naquela cova, foi lançado na cova, jogado na cova, não foi lançado, jogado na carne, foi jogado no espírito, e os leões não pôde atacar. E o inimigo, ele está de redor, caçando alguém para que possa achar na carne, para ele devorar, para ele destruir. Não ande na carne, anda no espírito. Anda no espírito. Só tem como nós termos a vida de santidade com a vida de oração. O inimigo continua, vai continuar buscando, vai continuar rodeando, vai continuar tentando achar
né, uma brecha em nós, nos acharmos na carne para ele ter acesso, ter legalidade, ter oportunidade de nos destruir. Então Daniel não estava na carne. Daniel tinha aquilo que os leões gostam, que é carne, mas não estava na carne. Ele estava no Espírito. Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa nos guardar de toda a maldade, né, de todo o espírito de traição, de tudo aquilo que viria para nos destruir, né, na área financeira, na área material, profissional, assim como estava Daniel, né, entre os 3 presidentes. Foi destacado o melhor, como diz a palavra, sobrepujou entre eles, se destacou entre eles. Eu volto a ministrar na tua vida o tempo, né, de promoção, que Deus possa te colocar entre os melhores, entre os 3 melhores, e entre os melhores você possa se destacar, que Deus possa te promover na área financeira, profissional, empresarial, na área que você está envolvido, que você seja o melhor, que Deus, assim como escolheu Daniel para liderar, para ser homem, cabeça, líder, assim o Senhor te chamou para ser líder, para ser cabeça e não para ser cauda, que você possa ser escolhido para estar entre os melhores, para se assentar entre os melhores, e que o Senhor guarde todo espírito de maldade, mas que a vaidade não venha entrar no teu coração, assim como a princípio entrou no coração, né, de Dário. Que nós possamos, né, ser olhado, ser avaliado, e assim como diz sobre Daniel, um homem fiel, não tem erro, não tem culpa, e no versículo 22 vai dizer, né, ali, quando o rei chega e disse, o meu Deus enviou o seu anjo, ou seja, Daniel está falando, olha, o meu Deus enviou os anjos para me proteger, para me guardar, os leões não fizeram mal em mim. Por quê? Porque foi achado em mim inocência. Fica tranquilo, você que às vezes está sofrendo acusação, a perseguição, e tem sido inocente, tem às vezes te acusado, tem às vezes tentado te destruir, te afastar, tirar algo de você, tirar você de uma posição, te desmerecendo, fica tranquilo. O Senhor sabe que você é um espírito de inocência. Deus vai te livrar, Deus vai tirar você dessa trama, dessa cova, Deus vai tirar você dessa perseguição, Deus vai tirar você, né, do meio dessas garras, do meio desses dentes afiados, no meio dessas palavras de derrota, de miséria. Fica tranquilo, o Senhor sabe do teu coração e sabe que o teu coração é inocente, que você é inocente, que você não cometeu nenhum erro, que você não defraudou ninguém, que você não causou nada daquilo que estão te acusando. Deus sabe, você é inocente da situação, que você está vivendo no Espírito, você não está vivendo na carne. Vai ter proteção, vai ter livramento para a tua vida. Fica tranquilo, em nome de Jesus.